Você de casa sabe muito bem que amanhã começa o inverno, né? Essa estação mais fria aí do ano já começa amanhã. O tempo aí já virou aqui em Salvador também. E com isso aumentam, né, as alergias, as rinites e outras doenças respiratórias. Aqui no estúdio, nós vamos conversar aqui com o otorrino André Appenburg. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Universo, para a gente falar desse momento do ano que é um caos para muita gente, principalmente para a criançada que sofre aí, né, de muitas doenças respiratórias. O apresentador aqui que vos fala, né, tem aí as famosas ites da vida, né, as rinites, as sinusites, e a gente quer justamente saber como a gente tentar até se prevenir nessa época do ano, porque a gente sabe que no interior está muito mais frio do que a capital e as pessoas vão agora viajar para o interior. Como se prevenir, já que as pessoas já se conhecem, né? Sabe que tem aí os seus problemas de rinites e de sinusites também. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco com o público de casa sobre maneiras aí de prevenir as doenças alérgicas e poder aproveitar o inverno e as festas juninas sofrendo menos aí com essas alergias tão típicas dessa época. A gente conhece, né, muitos pais que se preocupam, né, com a criançada principalmente, que fica descalça e vai para o sereno, e toma frio e toma gelado, aquela coisa começa a se gripar. E a gente, no interior, às vezes não tem, né, uma estrutura que possa até dar uma atenção especial. Então, para a galera que vai viajar, né, o papai e a mamãe aí, principalmente, que tem que cuidar de uma criançada, como seria aí a prevenção, não só, né, com relação a medicamento, mas prevenir mesmo que essas rinites e esses problemas aconteçam? O inverno na Bahia e no todo o Nordeste tem essa característica de aumento da umidade, muita chuva e a tendência das pessoas de se aglomerarem nessas festas juninas. Então, o agrupamento de pessoas nessas condições acaba facilitando a proliferação de vírus e a própria umidade aumenta o número de ácaros, fungos, coisas que aumentam a rinite alérgica. Pensando principalmente na criançada, o principal seria, em relação aos fogos de artifício e às fogueiras, tentar manter as crianças mais afastadas, com um afastamento das fogueiras e sempre tentar que aquela fumaça dos fogos de artifício não penetre nas vias aéreas das crianças e, dentro do possível, manter o distanciamento social. A gente viveu aquela fase difícil da Covid, mas os vírus continuam aí, então essas grandes aglomerações, as crianças são as principais vítimas aí das viroses, que têm como consequência as ites, como você falou, a rinite, a sinusite, a otite, que são principalmente frequentes em crianças. A gente estava acompanhando, vocês também acompanharam aí a entrevista com o Pablo, lá diretamente de Caruaru, e ele acabou abordando isso durante a entrevista, que no ano passado ele teve um problema muito sério, né, por conta de refluxo e tudo mais, mas que as poeiras, as fumaças, né, dos fogos, as fumaças aí das fogueiras, prejudica muito ele como cantor, né, fica aí com as vias comprometidas, ataca também as cordas vocais. E essa observação que o senhor fez, né, não só para a criançada, mas acho que para todo mundo que tem algum tipo de alergia aí, que essa fumaça realmente agrava um pouco. E a criançada que está, né, querendo tocar o terror com os fogos tem que ter sempre muita atenção com isso. Mas bora aproveitar até, né, para a gente distinguir aqui, para a galera que está assistindo a gente, né, a rinite da sinusite, que todo mundo coloca num pacote só, né, mas são coisas um pouco diferentes. E aproveitar aqui o especialista, doutor André, para a gente fazer essa diferenciação e você ter noção do que realmente está acontecendo com você. O que seria aí a rinite e o que seria aí a sinusite? Pronto, vamos tentar falar um pouco com termos menos técnicos, mas essa é uma pergunta muito pertinente e recorrente no consultório. A rinite alérgica, que é essa, como é chamada a rinite habitualmente, ela é uma resposta imunológica exagerada a fatores alérgenos. Quais são os fatores alérgenos? Os principais seriam poeira, mofo, ácaros, fungos, pelo de gato, então pelo de cachorro, tudo isso acaba fazendo com que o organismo faça uma resposta exagerada e tente se livrar daquilo que seria uma coisa simples de forma exagerada. Então, como você faria, como seu organismo reage para se livrar desses alérgenos? Seria espirrando para se livrar disso que está entrando nas suas vias aéreas, corizando para que esse líquido consiga lavar o seu nariz por dentro, obstruindo o nariz de forma que você não tenha mais contato com essas substâncias. Então, dessa forma, seria apenas uma resposta exagerada do organismo a um fator irritante, e essa resposta acaba sendo muitas vezes mais desastrosa do que o próprio irritante seria. Um pouquinho de pelo de animal não vai causar um dano tão grande quanto a própria resposta do organismo. A sinusite,
em suas várias formas, a gente já considera um quadro mais infeccioso. Então, a rinite alérgica vai causar uma obstrução nasal. Nessa obstrução nasal há o acúmulo de secreção no nariz e na face e acaba existindo uma infecção bacteriana secundária que leva a um quadro infeccioso. Na sinusite, normalmente, há necessidade do uso de antibióticos e medicações que vão desobstruir o nariz. Sinusites seriam consequências de uma rinite maltratada ou um próprio quadro de virose com a dificuldade de resolução por parte do organismo. Agora, doutor André, o uso frequente de soro, né, o soro fisiológico para fazer a limpeza das vias nasais, é realmente recomendado? Obstrui, né, desobstrui, na verdade, ajuda a fazer essa limpeza? Porque tem gente que, né, tem aí um certo vício de estar o tempo todo limpando ali com algodãozinho e tudo mais. Isso ajuda realmente ou, às vezes, é até uma mania apenas da pessoa? A lavagem nasal sempre foi prescrita pelo médico otorrino como uma das formas de controle da rinite alérgica e da sinusite. De um ano para cá, talvez pelo próprio movimento de redes sociais, isso se divulgou ainda mais. A gente vê muitos vídeos de adultos e crianças lavando o nariz com grande volume. Claro que a lavagem do nariz é importante, ao mesmo tempo, você vai limpar o seu nariz desses fatores alérgenos, então esses ácaros, fungos que estão dentro do seu nariz você consegue lavar e, além disso, você consegue eliminar a secreção acumulada. Como eu falei anteriormente, a sinusite acaba sendo uma consequência do acúmulo de secreção. Com essa lavagem, você consegue evitar uma sinusite. Agora, no consultório, a gente tem visto alguns exageros, como você falou. Então, grandes volumes de soro em crianças pequenas, um jato forte demais, pode trazer consequências. O que a gente tem visto bastante é o soro ir parar no ouvido. Então, aquela secreção lavada de forma intempestuosa por parte da mãe acaba migrando para o ouvido e uma criança que antes estava só com a rinite alérgica acaba evoluindo com otite também. Então, sem dúvida, a lavagem nasal é fundamental no controle da rinite e da sinusite, mas sempre com cuidado e com parcimônia. Isso aí, cuidado da forma de realizar essa lavagem para não ter outros problemas, como o doutor falou aí, com relação ao otite, que é um outro problema para quem já teve essa dorzinha no ouvido, não é nada confortável. Como o Alex falou, você pode participar, o telefone está na tela, tirar suas dúvidas, né, papai, mamãe, e você que também está com problemas respiratórios, está com problema de alergia, rinite, sinusite, pode entrar em contato com a gente e participar ao vivo, como ele, meu querido Val aí, de Pau da Lima, ligou e está ao vivo agora com a gente. Alô, Val, muito boa tarde. Fala, Léo. Boa tarde, Léo. Tudo bom, né? Tudo certo, Val. Baixa só um pouquinho o volume da sua TV, Val, para a comunicação ficar melhor ao vivo aqui com a gente, por favor. Pronto. Pronto, já está melhorando. Val, fique à vontade, doutor André Otorrino está aqui para te escutar. Doutor, em primeiro lugar, boa tarde, parabenizar aí por essa audiência aí do programa. E eu queria fazer uma pergunta a respeito que sábado não estava chovendo nem domingo, e aí eu viajei para a Feira de Santana, e quando eu voltei, eu já voltei já gripado, e lá não estava chovendo. Ô Val, você estava no interior viajando, tomou uma chuva e ficou gripado, é isso? Não, eu estava aqui em Salvador. E aí viajei para a feira, só que Sim. lá não estava chovendo. Eu já voltei com a garganta já arranhando e acabei ficando gripado. Entendi. Então tá, o doutor vai falar aqui. É aquela velha história, né? A gente pegou aí o famoso resfriado também, né? Uma chuva, tomou aquela chuvinha. Às vezes não basta nem realmente cair um temporal, você tomar uma chuva forte, mas só aquela chuva fina já é o suficiente para a pessoa ficar um pouquinho resfriada, até a depender também da imunidade, né? Como a pessoa está, né, doutor? Exato. Boa tarde, Val. Então, eu entendo a sua pergunta em relação a esse questionamento que existe entre as mudanças climáticas. Você saiu de Salvador, estava chovendo, em Feira de Santana estava sol, então essa mudança de temperatura, como que ela atingiria o nariz? Além da rinite alérgica, que é a rinite mais divulgada, que a gente falou anteriormente, existe uma rinite chamada rinite vasomotora, que é a rinite que é causada pelas mudanças extremas de temperatura e de umidade. Então, você deve ter sofrido as consequências dessa rinite. Então, o nariz exposto a modificações de temperatura e umidade pode acabar obstruindo, levando, também corizando
e espirrando. Então, seria a explicação do porquê que seu nariz ficou gripado, num termo mais comum, mais congestionado após essa mudança climática. Então, a sua percepção é correta. Essas mudanças climáticas abruptas fazem mal para o nariz. Isso acontece muito. Val, muito obrigado pela sua participação. Faça como o Val, minha gente. O telefone está disponível aí na tela. Pode entrar em contato, porque esse assunto é muito pertinente, principalmente nessa época do ano, né? O inverno aí chegando amanhã oficialmente. Muita gente pegando estrada. O interior do estado está frio em muitas cidades, em muitos municípios. E isso que aconteceu aí com o Val pode também acontecer. Você já sair de uma temperatura um pouco mais quente, né? O local fazendo sol, vai para o interior, está fazendo aquele frio. E pode acontecer aí o que o doutor André acabou de explicar. O doutor é o seguinte, eu quero saber, nessa época do ano, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o barulho muito forte, né, das explosões, de bomba, que a gente, nessa época do ano, sofre muito com essa questão. Em relação aos perigos aí das festas juninas, falamos anteriormente sobre a fumaça, sobre as viroses e não podemos deixar de falar sobre os riscos auditivos. Temos como hábito aí a explosão de espadas, rojões e outros fogos de artifício que fazem muito barulho e quando essas explosões ocorrem próximo ao ouvido, pode levar ao que a gente chama de trauma acústico, que seria uma lesão, muitas vezes irreversível, da audição daqueles que estão expostos ao barulho. Então, cuidado ao soltar fogos, a gente falou das crianças mais cedo, as crianças devem sempre estar supervisionadas por adultos, evitar que os pais evitem a compra de fogos de artifício com sons muito potentes, inclusive os adultos evitar soltar fogos alcoolizados, que diminui o seu senso de responsabilidade, e sempre utilizar os fogos com toda a segurança. Vamos manter a tradição, mas mantendo o cuidado com a saúde. Doutor, é o seguinte, a gente está aqui com uma dúvida da nossa colaboradora Tayane. Ela está perguntando se os pólipos nasais têm cura, porque a mãe dela já não sente cheiro há anos, né? E o médico informou que mesmo com a retirada dos pólipos, pode ser que ela não consiga mais sentir, né? Que ela volte a sentir esses cheiros. Queria, inclusive, que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando o que seriam os pólipos nasais. Os pólipos nasais são uma tumoração nasal benigna, ou seja, não tem risco de malignização, mas, apesar disso, causa muitos transtornos. Então, ela é uma doença crônica e, como o próprio nome já diz, não é passível de cura, mas cirurgias para a remoção dos pólipos e um acompanhamento médico com uso de corticoide nasal e outras medicações podem ter um completo controle. Vamos fazer um paralelo. Você pergunta se a hipertensão tem cura? Não, a hipertensão não tem cura. Mas aqueles que usam a medicação e fazem um acompanhamento médico ficam livres de sintomas e das suas consequências. Em relação a essa perda do olfato, realmente é um problema. A gente tenta, com cirurgia e com medicação, que esse olfato seja recuperado, mas muitas vezes, apesar de todo o esforço do médico e dedicação do paciente, em algumas situações esse olfato fica, se não desaparecido completamente, mas menos efetivo do que deveria ser. Pronto, doutor, eu queria voltar, tá, sobre os perigos aí auditivos nessa época do ano, e a gente falou sobre a questão das bombas, né, dos rojões, e esse trauma que é causado, né, por conta do barulho, o impacto que tem, ele é reversível, ele é algo que depois que você tem esse trauma, você realmente fica com a sua saúde, né, auditiva arranhada para sempre? Como é que é isso? Isso vai depender da intensidade sonora e da sensibilidade individual. Então, não só no São João, não só os fogos de artifício, grandes, mas os próprios shows, você fica muito perto da caixa de som, a intensidade sonora muito intensa, é comum, acho que todos já passaram por uma experiência dessa, após um show, no outro, você volta para casa com um zumbidinho no ouvido. Isso é um sinal de que houve uma lesão auditiva. Se esse zumbido persiste por mais do que 24 horas, já é um motivo para você procurar o otorrino. Felizmente, na maioria das vezes, com o uso das medicações adequadas e o descanso do ouvido, essas lesões são reversíveis. Mas a exposição crônica ao barulho ou um trauma acústico com
uma exposição muito grande a um volume sonoro intenso, pode ser irreversível. Isso também acontece com os fones, não? Sim, isso é praticamente uma epidemia na sociedade moderna. A gente vê que os adolescentes e os jovens adultos passam praticamente o dia todo com um fone de ouvido, muitas vezes em exposições sonoras acima de 70, 80 decibel, aquilo que pode acabar levando também a perdas auditivas irreversíveis na idade adulta. Ok. A gente está com uma telespectadora aí já na linha, Valdelice, ela é de plataforma, e ela está querendo fazer uma pergunta. Valdelice, você já me escuta? Boa tarde. Estou escutando. Boa tarde, querido. Pode falar, viu? O doutor já está aqui, já escutando aí a sua dúvida. Eu só vou pedir, Valdelice, para você abaixar um pouquinho só a sua televisão, porque está dando retorno aqui para a gente. Como é que abaixa aqui? Aí, doutor, boa tarde. Boa tarde. Ô, querido, hoje tem 3 meses que eu estou com uma tosse seca. E eu não fico boa. E eu não estou gripada nem nada. Me alimento bem, estou no meu peso normal. O que pode ser? Vamos falar um pouquinho sobre a tosse crônica em adulto. Então, a gente tem que avaliar 3 questões principais no adulto com tosse crônica, como é o seu caso, essa tosse seca há 6 meses. O principal, eu diria que é o refluxo gástrico. Então, esse ácido subindo do estômago, irritando a laringe, pode estimular a tosse. Situações de sinusite crônica, o gotejamento de secreções do nariz para a laringe podem causar essa tosse também. E não podemos esquecer da asma, que apesar de menos frequente e normalmente se manifesta com outros sintomas também, ela pode se manifestar exclusivamente como tosse crônica. Aí a senhora realmente deveria passar no otorrinolaringologista, no médico especialista, para fazer essa avaliação física completa e dizer especificamente, no seu caso, qual seria o tratamento indicado. Mas a tosse crônica tem cura. Procure um colega especializado, que ele vai te dar uma qualidade de vida melhor. Ok, doutor? Muito obrigado, doutor, pela sua presença, né, por ter tirado aqui as dúvidas dos nossos telespectadores, né, com relação às alergias, ao frio e a tudo, né, que pode acontecer nessa época do ano. Obrigado pela presença. Pronto, gostaria de parabenizar aí pelo sucesso do programa, agradecer a oportunidade de esclarecer a população sobre os riscos aí do São João e desse período de inverno. E, caso precisem aí depois das festas e das comemorações de um otorrinolaringologista, pode nos procurar pela otorrinocenter.com 2101-6633. É isso aí, muito obrigado.